vemos quão notável é o contraste entre o despótico pontífice e Cristo, que se representa a si mesmo como estandarte a rogar à porta do coração, para ser admitido e poder aí entrar para dar perdão e paz. Ensinou ele aos discípulos: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Mateus, capítulo 20, versículo 27. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam exercido influência na Igreja. Muitos ainda se apegavam aos dogmas da filosofia pagã e encareciam o seu estudo face a outros, como meio de estes ampliarem a sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Como penetraram na Igreja as falsas doutrinas? Destaca-se, entre outros erros, o da crença na imortalidade natural do homem e a sua consciência na morte. Esta doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disso provém também a heresia do tormento eterno para os que morrerem impenitentes, a qual logo de início se incorporara à fé papal. Achava-se preparado o caminho para mais uma invenção do paganismo, o purgatório, para amedrontar as multidões supersticiosas. Esta heresia afirmava a existência de um lugar de tormento, no qual as almas que não mereceram a condenação eterna deveriam sofrer punição pelos seus pecados, e do qual, quando libertas da impureza, seriam admitidas no céu. Ainda uma outra invenção era necessária para habilitar Roma a aproveitar-se dos temores e vícios dos seus adeptos: a doutrina das indulgências, completa remissão dos pecados passados, presentes e futuros. Era prometida a todos os que se alistassem nas guerras do pontífice, com vista a punir os seus inimigos e exterminarem aqueles que ousavam negar-lhe a supremacia papal e espiritual. Pelo pagamento de dinheiro à Igreja, o povo poderia livrar-se do pecado e igualmente libertar as almas de amigos falecidos que estivessem confinados às chamas atormentadoras. Por estes meios, Roma encheu os cofres e sustentou a magnificência, luxo e vícios dos pretensos representantes daquele que não tinha onde reclinar a cabeça. A ceia do Senhor fora suplantada pelo idolátrico sacrifício da missa. Sacerdotes papais pretendiam converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Com presunção blasfema, pretendiam abertamente o poder de criar. Deus, o Criador de todas as coisas, aos cristãos foi exigido, sob pena de morte, que confessassem a sua fé nesta heresia que insulta o céu. No 13º século foi estabelecido o mais terrível de todos os estratagemas do papado: a Inquisição. Nos seus concílios secretos, Satanás e os seus anjos controlavam a mente de homens maus. Invisível entre eles, achava-se um anjo de Deus, fazendo o tremendo relatório dos seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações por demasiado horrorosas para serem desvendadas aos olhos humanos. A grande Babilônia achava-se embriagada com o sangue dos santos. Veja Apocalipse, capítulo 17, versículos 5 e 6. Os corpos mutilados de milhões de mártires clamavam a Deus por vingança contra este poder apóstata. O papado tornou-se o despota do mundo. Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do pontífice romano. Durante séculos, as doutrinas de Roma foram implicitamente recebidas. O seu clero era honrado e liberalmente mantido. Nunca a Igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificência ou poder. Mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Escrituras eram quase desconhecidas. Os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. Removida a lei de Deus, a norma de justiça, eles praticavam vícios sem restrições. Os palácios dos papas e prelados eram cenário das mais vil devassidão. Alguns dos pontífices eram acusados de crimes tão revoltantes que os dirigentes seculares se esforçavam por depor esses dignatários como monstros demasiado vis.
para serem tolerados. Durante séculos a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual abatera-se sobre a cristandade. Foram estes os resultados de ser banida a palavra de Deus.